que a Bíblia diz sobre pedofilia, pena de morte e aborto? Para ter essas respostas, assista agora ao Dogmático. Seja muito bem-vindo ao Dogmático, programa que vai responder às suas dúvidas teológicas. E toda semana, às quintas-feiras, nós teremos aqui então este conteúdo, respondendo as perguntas que você nos enviar. Hoje nós começaremos e trataremos deste assunto, pedofilia, pena de morte e aborto, devido a tudo o que aconteceu em nosso país nesses últimos dias. É muito triste toda essa situação e eu quero começar manifestando a minha solidariedade a esta menina que teve a sua infância tão marcada agora por todos esses acontecimentos, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia da vida dela, que Ele possa reverter toda essa situação certamente traumática, triste, que a graça do Senhor alcance o coração e a vida dela e cure a sua vida de todas essas situações tristes da qual ela passou. Quero manifestar também a minha indignação ao ato de pedofilia, manifestar a minha indignação à condição do aborto também. Todos esses crimes, eles ofendem a honra do nosso Senhor, todos esses crimes ofendem aqueles que foram criados à imagem do nosso Deus, e nós precisamos olhar para todo este cenário com muita tristeza, com muito lamento, por conta daquilo que o pecado causou à criação tão perfeita do nosso Deus. Registrar isso é muito importante. Mais do que as definições teológicas que nós traremos aqui, precisamos demonstrar a nossa compaixão, precisamos também falar dessa importância acerca da oração, acerca também do nosso zelo pela vida desta jovem, clamando para que o Senhor a abençoe e também dê a nós livramento de um cenário tão triste para que não mais ouçamos de coisas assim. O que a Bíblia diz sobre a pedofilia? Para nos ajudar nesse assunto, o texto de Mateus, capítulo 18, verso de 1 a 7, nos diz assim: Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: Quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos. Mas ai do homem pelo qual o escândalo vem. Algumas coisas aqui nesse texto que vão nos dar norte sobre essa questão da pedofilia. É importante dizer que na Bíblia em nenhum momento é tratado este assunto, a pedofilia, esta condição de relação sexual de adultos com crianças. Isso não é tratado na Escritura, mas é reconhecido a partir de textos a condição de que isto não agrada ao Senhor. Quando nós lemos, por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 1, é dito que o homem, pela perversão do seu coração, optou por formas não naturais da relação sexual. E é óbvio que nessa depravação, uma relação entre adulto e criança não é algo natural. Assim também, nós temos princípios aqui em Mateus capítulo 18. E eu quero colocar aqui 4 coisas que o texto nos que vão nos dar norte sobre a pedofilia. Primeiro, há espaço para crianças no reino dos céus. O Senhor Jesus, quando questionado pelos discípulos, toma uma criança, coloca ela ali entre eles e diz: quem não for como uma criança não tem lugar então no reino dos céus, o que aponta para esta realidade, que as crianças têm espaço no reino do Senhor, as crianças têm também prioridades dentro do corpo de Cristo e dentro do povo de Deus. Então elas precisam ser tidas e tratadas com todo carinho. O texto segue e nos mostra Jesus então dizendo que o adulto precisa se tornar como criança para ter algum tipo de espaço no reino. Mas o que significa essa ideia de tornar-se como criança? Paulo, falando aos Coríntios, no capítulo 14, verso 20, nos diz assim: Irmãos, não sejais meninos no juízo. Na malícia, sim, sede como crianças.
Quanto ao juízo, sede homens amadurecidos. No que diz respeito às nossas posições, às nossas análises das coisas, precisamos ser sábios, maduros nas tomadas de decisões, mas no que diz respeito à malícia, à forma como olhamos as coisas, precisamos tirar dos nossos olhos qualquer tipo de impureza, de imoralidade. Essa palavra que nos foi traduzida aqui como malícia aponta para essa ideia de imoralidade sexual. Isso é visto também em 1 Coríntios capítulo 5, verso 8, quando Paulo usa a mesma palavra, kakia, como malícia, dizendo que é algo que não devemos ter em nossas vidas, esse olhar maldoso, impuro e imoral. E Paulo, no capítulo 5, está tratando só da impureza sexual da igreja dos Coríntios. O que o texto, então, está nos dizendo é o seguinte: nós não devemos ser como crianças no que diz respeito à imaturidade, mas no que diz respeito a um olhar malicioso, impuro, nós devemos, à semelhança das crianças, nos comportar. A criança não vê maldade, imoralidade em qualquer uma das coisas, ela não foi ainda despertada para esta condição sexual e nós não podemos inseri-las dentro desse contexto. Fazê-lo é algo errado. Devemos nos tornar como crianças. A terceira coisa que o texto de Mateus nos ensina é que nós devemos tratar as crianças como trataríamos ao próprio Cristo. O verso 5 nos diz: "E quem recebe uma criança tal como esta, em meu nome, a mim me recebe." Como nós trataríamos o nosso Senhor Jesus Cristo? Certamente, com muito carinho, com o maior respeito possível, e assim devemos também tratar as crianças. Mas o texto vai ser ainda mais sério agora neste último ensinamento, onde mostra que Jesus vai proteger as crianças também. E diz: "Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos", se referindo à ideia das crianças, aquela criança que ele trouxe para a conversa, "melhor que lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar." Esta é a seriedade quando nós fazemos tropeçar uma criança, quando nós inserimos uma criança dentro daquilo que é comum aos adultos, mas completamente estranho à sua infância. Quando nós fazemos tropeçar um pequenino, quando um ato como o da pedofilia é feito, é cometido, nós fazemos tropeçar um pequenino. E o texto diz: melhor fosse que uma pedra tivesse sido amarrada ao pescoço dessa pessoa e lançado ela, então, na profundeza do mar. Deus não se agrada da relação entre adultos com crianças. Isso não é natural, não é a forma como ele pensou. As relações sexuais, elas são lícitas, são uma bênção quando feitas entre marido e mulher dentro do casamento. Isso glorifica ao Senhor. A pedofilia é algo inaceitável. O pedófilo deve ser tratado com dureza e seriedade, à semelhança do que diz o texto. Melhor lhe fosse que tivesse sido pendurado uma pedra de moinho grande, pesada e lançado no fundo do mar, porque este fez abominação. E o que a Bíblia nos diz sobre a pena de morte? Quando nós pensamos em punições dentro da Escritura, a ideia de privar a liberdade de alguém não é um princípio bíblico. Quando nós olhamos o conjunto de regras civis lá em Israel, nós não temos a ideia de cadeias, presídios, isso não é a forma de tratar o pecador. Nós tínhamos até uma ideia de um espaço onde a pessoa ficava ali cerceada da sua liberdade, mas isso apenas no período em que fosse julgado o seu caso, avaliado todos os fatos. Números 15 e 34 nos mostra isso. E o puseram em guarda porquanto não estava declarado o que lhe se devia fazer. Ou seja, até decidir, julgar, ver todos os casos, a pessoa ficava presa. Mas depois disso, algo então era decidido sobre ela. O princípio de punição para o malfeitor na Escritura, na lei dada à nação de Israel, era o princípio da restituição. Aquilo que foi roubado, aquilo que foi ferido, deveria ser restituído. Assim era com a propriedade também com os animais, por exemplo, e até mesmo com a vida humana. Êxodo 22:4 vai nos dizer: se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi, seja jumento ou ovelha, pagará o dobro. Então, algo que foi roubado, se ainda estiver vivo, pague o dobro, restitua. Êxodo 22, verso 1 diz: se alguém furtar boi ou ovelha e o degolar ou vender por um boi, pagará 5 bois, e pela ovelha, 4 ovelhas. Mais uma vez, a ideia de restituição. No caso de um animal que foi morto, restituirá. No caso do boi, 5. No caso da ovelha, 4. Provérbios 6,30 vai nos dizer: não se injurie o ladrão quando furta para saciar sua fome,
mas encontrado pagará 7 vezes o tanto. Veja que não era apenas justo na ideia da restituição, mas também muito proporcional à ideia da pena. Se aquele que estava roubando o fazia para saciar sua fome, era uma condição de necessidade, diz o texto, não injurie-se ele. Então, não o trate mal, não o coloque em uma situação semelhante à de qualquer outro malfeitor. Isso não significa dizer que ele ficaria impune. Não, pagará 7 vezes mais, só que será compreendido de forma mais abrandada a sua condição. Ele estava ali a cometer aquele delito para saciar a sua fome. Então a gente vê aqui nesse princípio da restituição uma punição, isso é importante, a Bíblia não é a favor em nenhum momento a impunidade, mas isso sendo feito de forma justa e proporcional ao crime, à ofensa. E isso, pensando agora naquilo que é o mais sério, um ferir a vida, um atentado, não à propriedade, não a animais, mas à condição de vida humana, a lei também dizia, Levítico 24, 21, quem, pois, matar um animal, restituí-lo-á, mas quem matar um homem, também assim lhe fará, será morto. Então nós temos aqui, no princípio da lei, esta ideia de que nós não temos aí o cárcere, as cadeias, os presídios, mas a lei da restituição. Quando nós pensamos também nos nossos símbolos de fé, nós temos na Confissão de Fé de Westminster, quando trata do magistrado civil, a seguinte afirmação: o Senhor armou com poder de espada, então, aos governos para atuar em 4 áreas. Primeiro, para a defesa dos bons, ou seja, para que estes sejam defendidos e protegidos pelo Estado. Segundo, para incentivo dos bons, para que estes não se estimulem a partir da impunidade para fazerem o mal. Terceiro, para castigo dos malfeitores, para que estes paguem pelo erro e pelo mal que fizeram. Quarto, para fazer licitamente guerra, havendo ocasiões justas e necessárias. Se for necessário a guerra, por um motivo justo, e eu não vou entrar no mérito do que seja isso agora, então a espada deveria ser usada. Na pergunta 135 do Catecismo Menor, do Breve Catecismo, nós lemos: quais são os deveres exigidos no 6º mandamento? Resposta: todo o cuidado e todos os esforços para preservar a nossa vida e a dos outros. A pergunta seguinte nos diz quais são os pecados proibidos no 6º mandamento: tirar a nossa vida ou a de outro, exceto no caso da justiça pública, ou seja, quando o governo civil vai aplicar a justiça, no caso de guerra legítima e no caso de defesa necessária para autopreservação. Então, era justo usar a espada, então a ideia do não matarás sendo aplicada com a sua exceção. É muito importante que quando nós lemos os textos da lei, nós vemos que quem aplicava a pena de morte era o Estado. Então, pensando nessa resposta, o que a Bíblia diz sobre a pena de morte à luz da Escritura, é algo autorizado, recomendado, justamente para que não se perca o bom, o justo, por conta da impunidade. Agora você pode me dizer, mas, pastor, isso era no tempo da lei. Nós estamos em outro momento, estamos na graça. Quando nós pensamos acerca disso, há uma forma de nós entendermos a lei do Antigo Testamento. Nós tínhamos a lei cerimonial, essas cumpridas em Cristo, por isso que nós não mais seguimos os ritos cerimoniais. Nós temos a lei civil, aquelas que eram aplicadas dentro do território de Israel, dentro de um governo teocrático. Nós não estamos nem em Israel e nem somos regidos por um governo teocrático, mas somos regidos pela Constituição do nosso país, por isso então não seguimos as leis civis, mas as leis morais, estas são perpétuas, valem para todos nós. O maior conjunto de leis morais que nós temos, aquele mais conhecido, é o Decálogo, os 10 Mandamentos. Ali nós temos as leis que são válidas para todas as culturas, em todos os tempos. E ali no Decálogo está o não matarás, uma ideia que aponta para essa preservação da vida. O tirar a vida de alguém que está fazendo o mal está dentro do cumprimento do não matarás, justamente porque você está preservando o povo, está preservando as pessoas de malfeitores para que esses não atentem contra a vida de outros. Gênesis 9, verso 6 nos diz assim: se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu,
porque Deus fez o homem segundo a sua imagem. Antes mesmo, então, da lei de Moisés, nós temos aí o Senhor já dando ordens, o que aponta justamente para uma ideia de lei moral, de que o homem que tirasse a vida do outro deveria ser ele também morto. Então a Bíblia é favorável à condição da pena de morte. Para aqueles que pensam o seguinte, olha, mas Jesus viu aquela mulher pega em adultério, e a lei lá em Levítico 20, verso 10, fala que a mulher adúltera deveria ser morta, e Jesus não fez nada. A gente tem que seguir o exemplo de Jesus, a gente tem que ser mais misericordioso, a gente não pode se apegar à lei do passado, nós temos que valorizar a vida, mesmo que de alguém que fez algo errado. É muito importante nós entendermos essa condição da lei e entender que Jesus não desrespeitou aquilo que a lei havia dito. Nesse caso, ele teria pecado contra a lei do Senhor. Deuteronômio 19,15 diz assim: uma só testemunha não se levantará contra alguém por qualquer iniquidade ou por qualquer pecado, seja qual for que cometer. Pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas é que se estabelecerá o fato. Observe no texto lá de João, capítulo 8, quando Jesus está com aquela mulher adúltera, que ele diz o seguinte: quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Os homens, então, deixaram as suas pedras, saíram daquele cenário e Jesus pergunta para a mulher no verso 10, onde estão os teus acusadores? Essa pergunta é chave para nós entendermos a atitude de Jesus. Uma vez que os acusadores não estão ali, ele não pode mais, dentro do rigor da própria lei, aplicar qualquer tipo de pena àquela mulher. Uma vez que não se há as testemunhas, Jesus então diz, se eles não estão aqui para te acusar, para te condenar, eu também não posso fazer isso, vai e não peques mais. Então, em nenhum momento Jesus está invalidando a lei que trata acerca da pena de morte. Jesus está simplesmente cumprindo. Se não há testemunhas, não há como levar o caso adiante. O que a Bíblia nos diz sobre aborto? Quando nós lemos o 6º mandamento, não matarás, a ideia de não assassinar, não tirar a vida de um inocente, isso já nos responde. Não podemos tirar a vida de uma criança que está ali no ventre da mãe, de um inocente. Inocente não no sentido de não ser um pecador, mas de alguém que não é digno, não é culpado de um crime justo de morte. Mas talvez você me pergunte, já é considerado vida aquele que está no ventre? Pensemos então de 2 formas. Primeiro, a condição biológica. Biologicamente, na formação do embrião, o encontro de óvulo com espermatozoide, nós já temos ali uma carga genética, um DNA único, uma identidade genética que não se repetirá. Isso é muito importante. Significa dizer que nenhum outro ser carregará aquele código. Se há tanta pessoalidade e tanta distinção, é uma vida. A identidade, todas as características já estão ali na junção do óvulo com o espermatozoide. O embrião formado já é uma vida. A Bíblia vai nos dizer sobre isso também, e esse é o segundo aspecto, o que a Escritura nos diz. Jeremias 1,5 nos diz assim, antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de nascer, eu o separei e o designei a profeta das nações. Veja então 2 questões aqui. Primeiro, a escolha, o que aponta só se escolhe alguém, a ideia de pessoalidade, e depois também a ideia de propósito. Propósito para a vida. Eu já havia escolhido você, Jeremias, para ir às nações. O Salmo 139, versos 15 e 16, nos diz assim, os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Já é uma vida ali no ventre, uma vida vista, admirada, cuidada pelo Senhor nosso Deus. Já é uma vida com planos, com propósitos estabelecidos pelo Senhor. E no termo substância ainda informe, algumas traduções até trazem já a ideia do embrião. Aquilo que ainda não tinha absolutamente forma de nada, que talvez alguns vão dizer, não é vida ainda. Aquela substância ainda informe é vida, tem propósito e é contemplada pelo Senhor. Não podemos atentar contra essa vida. Fazer isto é assassinato, é uma quebra do 6º mandamento. O aborto não pode ser considerado algo válido por nós em nenhuma circunstância.
Pensemos então em casos mais sérios e tristes que infelizmente nós sabemos que estamos sujeitos a eles. Imagine alguém que foi estuprado e que agora tem como fruto, como resultado desse estupro, um bebê ali no ventre. A nossa lei diz que é permitido tirar, é permitido abortar, matar aquela criança. Mas será que isso é correto à luz da Escritura? Certamente não. A criança não tem culpa dos erros dos seus progenitores. A criança é independente, é um indivíduo à parte da mãe. A mãe sofreu, a mãe está traumatizada e sim, foi vítima da maldade de alguém. A mãe deve ser muito bem cuidada, a mãe deve ser amada, a mãe deve ser, inclusive, vingada pela justiça em relação ao seu malfeitor. A justiça tem que ir tratar esse abusador, dar a justa pena para ele, a justa paga pelo seu crime. A mãe deve ser assistida psicologicamente, mas este indivíduo mãe não pode ser incluído na ideia do indivíduo que está ali no seu ventre, sendo ambos tratados como se fossem um só. Da mesma forma que a mãe tem todos esses direitos de ter esses cuidados, e nós defendemos isto, também aquela vida que está em seu ventre, que também é um indivíduo à parte, precisa ser respeitada, cuidada, tratada e amada. O que fazer então? Uma possibilidade. Se não há a condição de criar esta criança por todos os traumas que são justos e lícitos, que uma outra família então crie, cuide, eduque, dê carinho, dê amor para esta criança que não tem culpa do que aconteceu, da forma como ela foi gerada. Pensemos em outras situações, talvez uma adolescente ainda muito nova, que talvez tenha toda uma carreira aí prejudicada por conta de uma gestação que ela, embora tenha se colocado na situação para tal, não tenha planejado. A mesma coisa, a criança não tem culpa. Que nasça a criança, que uma outra família cuide, crie, eduque. Mas matar uma vida em detrimento de alguma atitude que nada tem a ver com ela, isso é errado, isso é pecado, isso não agrada ao Senhor. Em casos ainda mais graves, quando nós pensarmos talvez em um risco de vida à mãe, nós não temos autorização, autoridade para decidir quem vai viver e quem vai morrer. Deixemos, nesses casos, para que o Senhor próprio decida quem Ele vai desejar salvar. Em casos assim, que talvez pode acontecer aí na sua casa, uma gestação onde a mãe corra riscos, confiemos no Senhor. Senhor, Tu sabes o que será melhor. Tu sabes qual vida o Senhor vai desejar preservar. Se for a vida da minha esposa, se for a vida da mãe, que seja assim. Se for a vida da criança, que o Senhor o faça. Mas confiemos e deixemos que o próprio Deus escolha quem Ele vai querer preservar, quem Ele vai querer levar para si. Por fim, mais uma vez quero dizer, é triste toda essa situação que aconteceu com essa jovem. Oremos pela vida dela. Naquilo que estiver ao nosso alcance, façamos. Vamos cuidar, amar esta menina que já sofreu tantos traumas. Mas é preciso registrar. Somos absolutamente contra a pedofilia, contra o aborto e favoráveis a duras punições para aqueles que fazem o mal, como fez este que abusou desta criança, que fez essa atrocidade. Oremos para que o Senhor mesmo trate, cuide desta situação toda. Tenhamos compaixão e pensemos, se isso um dia acontecer conosco, que nós tenhamos todas as condições de olhar a partir da Escritura para tomar as decisões melhores que vão agradar ao nosso Deus. Não estamos isentos de tragédias como essa. Vivemos numa realidade do mundo caído. Oremos para que o Senhor nos dê livramento delas, mas elas chegando, elas batendo à nossa porta, que estejamos prontos, enraizados e embasados na Escritura, para decisões que glorificarão ao Senhor.